Boa tarde, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma tarde de Evangelho Luz no Lar de Fabiano de Cristo. Antes de começarmos nosso Evangelho, aos irmãos que estão fazendo pela primeira vez, devem seguir alguns passos para que façam com bastante disciplina o Evangelho. Preparar o ambiente, colocando água para ser frutificada, o Evangelho segundo o Espiritismo e de preferência que todos os componentes da casa reúnam-se para o Evangelho, caso este não more sozinho. Procurando sempre fazer no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Fazer a prece inicial, após abrir o Evangelho ao acaso, ler e comentar entre os demais. Fazer a prece final e em seguida beberem a água que foi fluidificada. Então, amigos queridos, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a essa espiritualidade amiga que aqui se encontra conosco, nos intuindo, nos dando toda a força e a coragem necessária para que façamos esse Evangelho com muito amor, com muita luz, com muita paz, nos dando esse suporte para que toque os nossos corações, que o nosso lar e toda a vizinhança seja imantada por essas boas vibrações, que sejam todos harmonizados, tentando elevar sempre a palavra do Pai. Que sejamos sempre, Pai, instrumentos da Tua paz, da Tua luz e do Teu amor. Que assim seja. Então, abrindo o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros estes espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver
pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que Jesus quis nos mostrar nestas palavras? Jesus, como todos nós sabemos, ele se expressava por parábolas, que às vezes eram mal interpretadas, até mesmo pelos discípulos, que às vezes custavam para entendê-lo, achando que ele era excêntrico. Mas, na verdade, Jesus, ele queria nos mostrar que nós somos filhos, irmãos, tudo do mesmo Pai. Nós estamos aqui numa caminhada terrestre, essa caminhada que é a caminhada da matéria, ao qual podemos identificar como se fosse uma escola que viemos para aprender, para passar de ano. Às vezes não conseguimos atingir esses objetivos, mas voltamos e estudamos de novo até conseguir. Jesus quis nos mostrar que o verdadeiro teor da nossa caminhada aqui é o Espírito, que somos às vezes aqui irmãos pelos laços de sangue e não nos damos tão bem quanto às vezes com um amigo que talvez em outras vivências foram nossos irmãos. Temos esta afinidade, que o que vale mesmo são os laços do amor que carregamos aqui durante essa caminhada. Viemos aqui para trabalhar, para evoluirmos, para refazer esses erros passados, esses débitos que ficaram para trás, que muitas vezes não conseguimos compreender porque de não ter essa simpatia, de não ter esse amor, muitas vezes, por alguém que é da família, às vezes nos perdendo em desavenças, nos perdendo em coisas ruins que façam tão mal para a gente quanto para o nosso próximo. Na verdade, quando viemos aqui nesses laços de família, viemos para trabalhar esses débitos, que muitas vezes identificamos como maus, como ruim, como pesado, mas que são necessários. Porque se nós conseguirmos enxergar esses irmãos pelos laços de sangue, com mais amor, tentando compreendê-los, conseguiremos atingir esses objetivos, conseguiremos entender que nós não viemos aqui por acaso, que não existe o acaso, que estamos aqui para refazer esses erros. Então, muitas vezes, pensamos assim: eu gosto muito mais do fulano do que o meu próprio irmão.
eu me dou melhor com fulano do que com meu irmão. Tentamos arrumar desculpas, arrumar muitos pretextos para não entendermos, mas lá no fim, se nós seguirmos essas leis do amor, conseguiremos entender que não é por acaso que nós estamos juntos com esses irmãos que muitas vezes achamos que são os nossos opositores. São coisas que devemos trabalhar em nós, fazer a nossa parte. Então, Jesus queria nos mostrar essa lei do amor, essa pluralidade das existências, essas diferenças que temos que resolver. Então, encerrando o nosso Evangelho, agradecemos, Pai amado, por esta vivência que viemos aqui para refazer esses erros. Agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos todos os dias por essa família que nos acolhe, por esses irmãos que são talvez nossos professores, por esses irmãos que vieram aqui nos ajudar a evoluir. Agradecemos por esses amigos, agradecemos por tudo que temos, Pai. Mais uma vez, te pedimos que fique aqui conosco, nos intuindo, nos envolvendo na luz do Teu amor. Ao nosso Mestre Jesus, pedimos, fique aqui conosco, a esses amigos tão queridos, essa espiritualidade que está sempre nos ajudando. Nos envolva nessa luz, nessa paz, nesse amor. A nossa Mãe querida, essa Mãe amantíssima, nos envolva no seu imenso manto de amor e sabedoria, nos elevando a cada dia, nos fazendo enxergar com os olhos do coração. Mais uma vez, agradecemos por este momento. Que assim seja.